Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem tá chegando aqui agora, eu sou a Bia e aqui eu falo sobre desenho e pintura e te ajudo a evoluir junto comigo. No vídeo de hoje eu vou te contar como você pode aprender pintura, assim como eu aprendi sozinha também, então eu vou te contar alguns segredinhos sobre o aprendizado da pintura. E para isso eu vou usar como exemplo um dos antigos mestres da pintura, que é Claude Monet, que é o pai do impressionismo. Pode parecer bobagem, às vezes a gente até ignora a história da arte, mas saber sobre a história da arte é uma forma de se autoconhecer dentro da sua produção artística. Então, é por isso que é muito importante a gente saber sobre a história da arte, saber a história dos pintores, saber como eles produziam arte. Então, bora pro vídeo que a gente tem bastante coisa para falar hoje também. Antes de começar a te falar sobre a história de Monet, eu quero mostrar para vocês como que eu preparo os papéis para pintar com tinta a óleo. Muita gente acha que só dá para pintar com tinta a óleo em tela, mas na verdade isso não é verdade. Na verdade dá para pintar em papel também, em superfícies, em várias superfícies, dá para pintar em vidro, em madeira, e eu gosto de utilizar esses papéis aí que vem atrás do bloco de folha, sabe? Eu sempre guardo e aí eu vou juntando, tem um monte ali em casa, inclusive essa pintura que eu fiz foi nesse papel. Essa aí foi em papelão também. E tem um segredinho pra gente pintar em cima dessa superfície, né? Desse tipo de papel. Dá pra pintar em papel 300 gramas também, tá? E o segredo é o gesso acrílico. É isso aí que vocês estão vendo, que tá aparecendo aí na tela pra vocês. O gesso acrílico, ele não é gesso normal, né? Inclusive, se você passar gesso em cima, não vai dar certo, vai rachar, tem que ser gesso acrílico, porque ele é meio elástico, assim. Então, você consegue passar na tela pra reforçar a tela e passar no papel também, assim, ele não racha, né? E aí é só você passar ele no papel usando uma trincha, que é esse pincel aí, ou qualquer outro pincel larguinho que você tiver. E aí é só aplicar no papel. Isso vai evitar que o óleo da tinta infiltre no papel e acabe apodrecendo o papel com o tempo. Então é sempre bom ter gesso acrílico. E não esquece de lavar o seu pincel depois. E aí é só colocar para secar ali por uns 10 minutinhos e tá pronto. Eu vou fazer um decalque para essa pintura, porque eu não quero focar muito no desenho agora, eu quero só focar na pintura. E, enquanto isso, eu vou contando a história de Claude Monet para vocês. Bom, Claude Monet foi um pintor francês, nascido em 1840, e ele foi considerado um dos pintores mais importantes da escola impressionista. E esse termo, impressionismo, ele surgiu durante uma exposição que foi realizada em 1874, onde Monet expôs algumas pinturas dele, e uma dessas pinturas era essa que está aparecendo aí na tela, que se chama Impressão Nascer do Sol. E essa pintura dele foi muito criticada justamente porque elas retratavam uma impressão de uma cena e não a realidade, já que naquela época a perfeição, o realismo era um foco da produção artística e tudo que fosse diferente daquilo não era considerado bom como pintura, como arte. E foi a partir daí que surgiu o impressionismo, e é por isso que Monet é considerado o pai do impressionismo. E depois disso começou a surgir vários outros pintores impressionistas, como por exemplo Renoir, Edgar Degas, Sorolla, Camille Pissarro, Anne Ascher, que são pintores super famosos também. E sabendo dessa historinha, a gente consegue tirar a primeira lição importante sobre aprender pintura, que é não seja perfeccionista. Assim como Monet quebrou aquele padrão de mostrar sempre a realidade, sempre com perfeição, a gente também tem que fazer isso. Principalmente no começo, que a gente não tem muita prática, a gente não tem muita técnica. Então, todas as nossas pinturas, elas vão ter ali alguns erros e a gente vai ficar frustrado com isso. E a frustração leva à desistência muitas vezes. Então, antes de pegar no pincel, você precisa colocar na sua cabeça que todos os erros que você cometer ali durante aquele processo de pintura vão ser a chave para sua evolução. O segredo que me fez aprender desenho e pintura tão rápido foi tratar os erros como novas oportunidades de aprendizado. Então, sempre que eu errava, eu não ficava choramingando e falando, meu Deus, eu errei isso aqui, meu Deus, isso aqui, tá muito feio, blá blá blá. Eu pegava aquele erro, analisava aquele erro e tentava ver no que eu podia melhorar. Então, foi assim que eu consegui aprender pintura rápido. É tratar os erros como novas oportunidades. E agora que o desenho já tá pronto, eu vou usar as tintas da Corfix e uma da Acrylex, tá? Eu sempre uso as cores primárias, amarelo, azul, vermelho e o branco e o preto também. A pintura que eu escolhi pra gente reproduzir hoje é a pintura Mulher com Sombrinha. E essa pintura tem muito, muito, muito azul, então eu já vou exagerar ali no azul que eu vou colocar na paleta, porque a gente vai precisar bastante.
A segunda dica importante que eu tenho para dar para vocês é sobre cores. Aqui eu não vou falar para vocês, estude círculo cromático, porque eu acho que isso é muito abrangente, né? Quando a gente fala estudar a teoria das cores, é muita coisa. E relembrando sobre o que eu realmente fiz, né? Eu não comecei estudando direto no círculo cromático. A primeira coisa que eu fiz foi entender as misturas de cores. Então é bem aquela coisa do pré mesmo, sabe? Amarelo com azul da verde, azul com vermelho da roxa, vermelho com amarelo da laranja e assim em diante. Aí eu misturava essas cores, depois tentava misturar de novo e via que cor dava. Então entender como uma cor se comportava enquanto eu estava misturando elas ali foi algo que me ajudou demais a aprender pintura, a estudar pintura, a desenvolver a minha técnica de pintura. E isso serviu assim para todas as técnicas possíveis de pintura: tinta guache, tinta óleo, giz pastel oleoso, giz pastel seco, todas as que eu testei até agora. E depois disso que eu fui ver círculo cromático, sabe? Que eu fui estudar todos os conceitos e tudo mais. Eu sabia o básico, assim, né? O que é cor primária, o que é cor secundária, mas o restante eu não tinha muito conhecimento. E eu fui me aprofundar em teoria das cores depois. Então, calma, não precisa jogar assim de cabeça em teoria das cores, porque teoria das cores é uma coisa muito complicada, tem muita física envolvida em teoria das cores. Tenta só misturar as cores e ver que cor que vai dar quando você misturar com tal cor e vai testando, tá? O segredo pra mim foi isso, ir testando as cores e ver que cor dava quando eu misturava com as cores aí. E isso aí que eu tô fazendo aí, misturando essas cores, é basicamente fazendo uma seleção de cores que eu vou usar na pintura, então isso também é muito importante. Inclusive, essa é a minha terceira dica para vocês. Façam uma seleção de cores antes de começar a colocar cor na sua pintura. Escolher as cores que você vai usar antes de começar a pintar, antes de colocar o pincel ali no papel, é muito importante, porque assim você não vai se perder no meio do processo e ficar, meu Deus, que cor que eu vou colocar aqui? Me ajuda, Senhor Jesus. Você já vai ter um guia ali, basicamente, de que cor você vai usar para cada parte da sua pintura. Então, dá uma observada primeiro na referência que você vai pintar. Tenta entender quais cores que você vai usar ali. Se vai ser, sei lá, um verde claro, um verde amarelado, um verde terra, verde musgo, sei lá, um azul cobalto, azul marinho, enfim. Tenta olhar aquelas cores e aí você já sabe mais ou menos que cor que você precisa usar ali em cada parte da sua pintura e você já vai separar essas cores antes. Ou então, pelo menos, já pensa em como que você vai fazer para misturar essas cores quando você tiver que colocar essa cor ali naquela parte da pintura. Só lembrando que essas dicas não têm uma ordem de importância, tá? Foram todas essas coisas que me ajudaram a aprender mais rápido, então é basicamente tudo que eu tô falando aqui foi tudo que me ajudou a aprender mais rápido e de uma forma bem mais leve. Então, só tenta aplicar todas essas dicas que eu tô dando aqui que vai dar super bom. Prometo, 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 prometo. Uma outra coisa que Claude Monet ensinou pra gente é não se apegar ao realismo. Porque a pintura impressionista, ela tem essa característica de que quando você olha assim de perto, você vê vários borrões assim de tinta, né? Várias pinceladas bem marcadas. Mas quando você afasta, você consegue ver assim uma coisa super bonita. Parece que é uma foto, assim, é incrível. Então, a quinta dica é não se prenda ao realismo, tá? Não se prenda a isso. E a sexta dica é escolha um material para você começar a aprender. Quando a gente está falando de pintura, existem diversos tipos de tinta, diversos tipos de materiais que você pode utilizar para fazer pintura. E um erro que muita gente comete é querer aprender pintura utilizando todos esses materiais de uma vez só. E isso é um erro porque cada material tem um modo de aplicação. Por exemplo, a tinta a óleo tem um jeito diferente de aplicar, por exemplo, da tinta acrílica. Você usa solventes, você usa óleo. Na tinta acrílica não, você usa água. A consistência do material é diferente. Então você tem que escolher um material para começar e assim você aprende a misturar cor, aprende a fazer tudo lá e depois, quando você quiser expandir os seus horizontes, né, começar a aprender novas técnicas de pintura, vai ser muito, muito, muito mais fácil de você aprender a usar esses novos materiais. Por exemplo, quando eu comecei pelo giz pastel oleoso e eu aprendi tudo ali. Aprendi a misturar cores, aprendi teoria das cores, aprendi basicamente tudo que precisava ser aprendido só com o giz pastel oleoso. E depois foi só em 2021
em setembro que eu comprei a primeira guache, que foi um material diferente ali, que eu peguei ali para começar a estudar outro tipo de técnica, né? Eu comprei a guache da Artusa, inclusive eu fiz até review dessa guache aqui pra vocês. E a pintura fluiu tão bem, mas tão bem, vocês não têm noção, gente. Porque eu já sabia misturar cor, eu já sabia como funcionava um processo de pintura. Então, isso facilitou, assim, horrores a minha vida. Eu não precisei ficar me matando pra entender, né, como é que funcionava a pintura ali. E o negócio fluiu muito bem. Aí depois eu testei tinta óleo também. Eu vou testar acrílica agora também, que bastante gente pede. Tem guache acrílica que eu quero testar. Eu quero testar marcadores, lápis de cor, enfim, vários outros materiais e eu consigo, sabe? Eu consigo pegar o material e começar a pintar de boa assim. E a única coisa que eu tenho que aprender e entender é basicamente conhecer o material. É a única coisa que eu tenho que fazer ali quando eu pego um novo material, porque o básico que eu preciso saber, né? Eu já sei, que é como funciona uma pintura, como misturar cores, como fazer a pintura fluir direitinho. Então, escolha um material de pintura e foque naquele material. Depois você vai expandindo seus horizontes e começar a explorar outros materiais e comprar outros materiais, testar outros materiais, enfim, o que você quiser. A minha maior dificuldade nessa pintura foi o espaço. Eu fiz essa pintura aí num espaço um pouquinho maior que um A5, que é metade de uma folha A4. E o pincel que eu tava usando, ele era um pincel fininho, né? Mas ele não era tão fino e tão pequeno para poder fazer as pinceladas fininhas dessa pintura. Então, isso foi muito difícil de fazer. Eu comecei a surtar aí nessa parte de fazer a roupinha, o vestido, de fazer o rosto também, que vocês vão ver que, assim, não ficou nem tão legal, porque eu não tava com um pincel adequado. Então, uma outra dica que eu tenho que dar para vocês é tenha materiais adequados para o tipo de pintura que você quer fazer. Quando a gente fala material adequado, né, a pessoa já pensa que ela tem que comprar o material mais caro do mundo, mas não, gente, não precisa. Você pode ir improvisando com o que você tem em casa, tá? Inclusive, eu sou uma grande defensora de que a gente tem que parar de achar que a gente só vai ter uma pintura boa quando a gente tiver um material top de linha. Isso não é verdade. A gente consegue fazer uma pintura, um desenho super legal com materiais bem simples, tá? Bem baratinhos. Inclusive, eu tô até planejando um vídeo fazendo um desenho, uma pintura só com materiais bem baratinhos, tipo caneta Bic, aqueles lápis de escrever de plástico da escola. E eu quero provar também para vocês isso, que a gente não precisa ter os materiais mais caros do mundo para poder fazer artes legais. Então, a sexta dica é: tenha materiais adequados, mas não exagere também nos materiais, tá? Fazer esses matinhos aí foi aonde eu sofri, porque se vocês pegarem na pintura original, vocês vão ver que é bem fininho as pinceladas, né? São bem fininhas do mato, né? E aí eu tava com um pincel fino mesmo. O pincel tava super fino, mas não tava indo, então me lasquei. Eu já até perdi a contagem aqui das dicas, mas eu acho que essa é a sétima dica. E a sétima dica é: se desafie mais. Quando a gente está começando, a gente sempre começa pelo básico, isso é óbvio, né? A gente sempre tem que começar pelo mais básico, pelo mais fácil. Mas depois de um tempo, a gente fica naquele básico, a gente tem medo de ir pra frente, né? De se desafiar. E a pessoa que cresce na pintura e que consegue aprender pintura, consegue aprender desenho, é a pessoa que se desafia. É aquela pessoa que vê uma referência de um desenho gestual, naquela possível desenho gestual que ela pode fazer numa posição complexa, mas ela bota a coragem lá e vai fazer aquele desenho. Ou então ela vê uma referência que ela quer pintar de uma paisagem ou de uma pessoa e ela vê que tá difícil, mas ela toma coragem e vai pintar. Então se desafiar é isso, é a gente ter coragem para poder criar mesmo o que a gente quer, para poder fazer a pintura que a gente quer, fazer a arte que a gente quer. E isso é assim muito, muito real mesmo, esse medo que os artistas têm, né, de se desafiar mesmo. Então, se desafie o máximo que você puder, porque assim você vai evoluir muito, eu te prometo. Se desafiar é uma das melhores formas para você conseguir evoluir na pintura.
Então, se desafie muito que você vai evoluir, você vai ver resultado. E essa é a melhor forma de você sair do básico e ir pro avançado. É sempre se desafiando mais e mais e mais e conseguir fazer coisas mais e mais e mais incríveis. E, gente, esse aí foi o meu momento de luta nessa pintura, que foi fazer os rostos. Lembra que eu falei pra vocês que o pincel, ele tava muito grande, mesmo sendo um pincel fininho, tava muito grande. Tava quase impossível de fazer o rosto, eu acabei fazendo só um borrão de tinta ali pra dar uma profundidade. Mesmo assim, eu não gostei muito do resultado, mas lembrando, né, sempre lembrando que os erros são a chave para os acertos, então eu tomei isso como um aprendizado. Mas foi uma luta fazer esse rosto. Eu apaguei ele várias vezes, voltei várias vezes, coloquei várias camadas de tinta e não tava dando, não tava dando. Mas no final até que ficou, né? Ficou aceitável. Não ficou aquela coisa que eu falei, oh meu Deus, que lindo, que maravilhoso, mas ficou aceitável. E chegou o melhor momento, que é tirar a fita, é o momento mais incrível da pintura. Gente, vamos fazer isso, sério, fica muito lindo o final. E, bom, gente, esse é o resultado da pintura. Eu gostei demais desse processo, aprendi muita coisa com ele e com o Monet também. Eu tô pensando em fazer mais vídeos como esse, meio que criar um quadro mesmo, sabe? De aprendendo com pintores, sei lá, e a gente vai fazendo de Leonardo da Vinci, Van Gogh, Aleijadinho, vários artistas maravilhosos que eu sei que vocês amam ver também. E se vocês acharem legal essa ideia de criar um quadro, né, para reproduzir obras antigas de pintores, dos mestres da pintura, né, comentem aqui embaixo e falem o que vocês acham dessa ideia. Essa aí é a pintura do lado da referência que eu fui olhando, né, pra fazer, então esse aí foi o resultado, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um gostei pra me ajudar, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E além disso, o YouTube entende que você tá gostando do meu conteúdo e sempre te entrega, tá? Quando eu postar vídeo novo aqui ou coisa na aba comunidade. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever. É só clicar nesse botão vermelhinho que tem aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para não perder nada. E me seguir também lá nas outras redes sociais, porque lá eu sempre tô postando atualizações e coisas novas e dicas e muita coisa, então vou deixar o link aqui embaixo também. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!